Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou para você que deseja evoluir ainda mais na sua carreira como dev. E na aula de hoje nós vamos ver um conceito importantíssimo para você conseguir a sua primeira vaga como programador, que é o conceito de atomicidade a banco de dados. Mas antes da gente partir para a prática, vamos entender um pouquinho da teoria, um pouquinho do que a gente precisa se importar com bancos de dados. Então existe um conceito que está aqui na tela para vocês, que é o que a gente chama de ACID, A-C-I-D. O primeiro conceito é o de atomicidade. O que a gente está falando quando a gente fala de um banco de dados íntegro, consistente, de um banco de dados profissional, ele precisa seguir e respeitar essas 4 regras. A primeira regra é a atomicidade, que é a que a gente vai ver aqui hoje. O que é um banco de dados atômico? É basicamente quando você vai realizar uma determinada operação no banco, então você pegou uma tabela tal, então vamos pegar a tabela XYZ. A gente fez uma alteração nessa tabela, ele vai comitar. Aí a gente vai fazer uma outra alteração nessa tabela, em uma outra tabela XYZ qualquer, e salva. Aí tá aí tudo bem, a gente alterou uma tabela, alterou a outra, ou seja, as duas foram alteradas e as duas foram salvas do banco de dados. Mas imagina o seguinte, a gente foi lá, alterou a tabela X. Aí beleza, depois que a gente alterou essa tabela X, ele foi alterar a tabela Y e deu um erro. Significa o quê? A tabela X foi alterada no banco e a tabela Y não. Mas imagina que fosse algo seguinte, eu estou tirando dinheiro de uma conta e passando para outra. Então, se eu tirei dinheiro dessa conta, eu preciso que a outra operação no banco também seja efetuada para que o dinheiro esteja na conta da outra pessoa. Senão, se eu tirei dinheiro dessa conta, mas aí quando eu fui pôr na conta da outra pessoa deu erro, eu não posso ter tirado o dinheiro dessa conta. Isso que é um banco de dados atômico. Eu tenho a garantia de que as duas operações, duas ou mais, todas as operações dentro de um determinado contexto serão executadas e finalizadas. Se qualquer uma das operações tiver algum erro, alguma exceção, todas as operações anteriores são canceladas e não são efetivadas no banco de dados. Acontece o que a gente chama de rollback. E se todas as operações deu tudo certo, funcionou, beleza, ok, consegui fazer todas as modificações do banco, a gente faz um commit. Isso garante pra gente que todas as operações serão realizadas, caso contrário, nenhuma será realizada. Ou seja, se eu tirei dinheiro dessa conta e quando eu fui pôr na outra conta, essa operação aqui deu erro, eu dou um rollback e o dinheiro volta para essa conta. Então não sumiu o dinheiro. Então quando a gente for trabalhar com esse tipo de operação, de que uma depende da outra, as duas precisam ter certeza de que aconteceram, a gente precisa criar um contexto de atomicidade para garantir que todas as operações serão executadas. Então esse é o A, do ACID. Depois vem a parte de consistência, que é basicamente que seu banco de dados tem que seguir uma consistência. Se você tem lá R$200 e vai tentar realizar um pagamento de 300, você não consegue. Você está criando uma falha, uma inconsistência nos dados do seu banco. Então, todos os dados ali têm que seguir uma integridade, uma consistência. Senão, o seu banco de dados praticamente vai falhar a qualquer momento. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então, vamos pegar, não sei se vocês já jogaram League of Legends, por exemplo. Lá, conforme vocês vão jogando as partidas, vocês vão ganhando o que eles chamam de RP, Riot Points. E esses RP que agora mudou, né? São essências azuis. Conforme você vai jogando, você vai ganhando essências azuis. Essas essências azuis permite você comprar um campeão, um boneco ali, um personagem ali do jogo. Quando você tem, por exemplo, um campeão custa 6.800 essências azuis. Se você tem 3.000, você não pode comprar. Então, se o seu banco de dados sempre segue essa regra, ele é um banco de dados consistente. Então, você tem que se preocupar com isso e criar restrições no seu banco de dados. Idade, por exemplo, nunca pode ser negativo. Se você tem uma idade negativa no seu banco, ele não está consistente. O isolamento seria o I do ACID, né? Que seria uma parte que significa que operações têm que ser independentes, têm que ser isoladas. Você até pode ter operações acontecendo ao mesmo tempo, só que uma não pode depender da outra, uma não pode influenciar, na verdade falei errado, não é que uma não pode depender da outra, uma pode depender, por exemplo, a operação X só vai acontecer depois que a operação Y terminar, então, ou seja, uma depende da outra, mas elas não podem influenciar uma na outra, enquanto uma está acontecendo, por exemplo lá, eu tinha uma coluna no banco que era 5, veio uma outra operação, enquanto essa aqui estava sendo executada, que utilizava o 5, e essa outra operação mudou o 5 do banco para 3, aí modificou, então as operações não foram executadas de forma isoladas. E isso daqui é um outro conceito muito importante para você manter dentro do seu banco. E o outro aqui seria o D do ACID, que seria a durabilidade. Então, quando você salva algo permanentemente no seu banco de dados, isso tem que se manter. Então, por exemplo, você foi lá, salvou no seu banco de dados.
Vamos pegar um exemplo de um e-commerce. Você foi lá, fez uma compra no e-commerce. Quando você fez, caiu um raio lá no servidor, o servidor caiu, desligou. Você vai ter que realizar a compra novamente? Não, os dados são duráveis. Você permaneceu os dados mesmo com alguns acontecimentos ali que você não esperava. O servidor caiu, a memória RAM falhou, algo do tipo. Então você sempre tem que ter maneiras de que seus dados sejam duráveis, tá? Então se você faz lá uma operação no banco e acontece um imprevisto e essa operação não é mais válida, então você tem um problema dentro do seu banco. Então se você segue esses 4 princípios aqui, você tem um banco de dados bem interessante de se trabalhar. Agora então, pessoal, vamos aqui para o Django para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que isso funciona. Eu já deixei aqui um exemplo pronto para vocês. Então se vocês observarem, nós temos aqui o seguinte. Eu criei aqui uma pasta transaction, criei aqui um Venv, instalei o Django, criei um transaction aula aqui, que é praticamente o nosso app Django aqui, criamos um app home, e aqui na nossa URL eu redireciono para home, que é a nossa view, então eu redireciono para cá, e a home simplesmente dá um HTTP response de teste. E eu já tenho aqui um models, tenho 2 tabelas, a tabela 1, que tem um campo nome, e a coluna 1, que é um integer field, e a tabela 2, que tem um campo nome, e a coluna 2, que também é um integer field. Registrei isso aqui na minha área administrativa, então se eu olhar aqui, deixa eu abrir meu Firefox, se eu olhar lá no meu admin do Django, vamos abrir aqui, 127/admin, Caio 1234, a nossa senha de sempre. Opa, tá errado. Deixa eu digitar errado. Aí, beleza. Tabela 1, beleza, eu tenho aqui o Caio e a coluna 1 tá valendo 10. A tabela 2, eu tenho o Marcos e tá valendo 5. Ok, então vamos fazer aqui uma operação simples no nosso banco. Eu vou vir aqui na minha views e eu já estou importando tabela 1 e tabela 2. Então, eu vou fazer o seguinte. T1, tabela 1, vai ser igual a tabela 1.objects.get e aqui eu vou colocar onde o ID seja igual a 1. Eu vou alterar T1, vai ser igual T1.coluna1, vai ser igual a 1, ok? Então, eu estou alterando aqui o T1, que está valendo 10 para 1, ok? Vou dar um T1.save. Perfeito. E agora eu vou fazer a mesma coisa com T2. T2. Vamos trocar tudo para T2 aqui. Opa, T2. Aqui embaixo também T2. Aqui eu vou deixar 1. Aqui eu vou pegar a tabela 2. Aqui vai ser coluna 2. E o ID aqui vai ser 1 também. Então, beleza. Aqui estou fazendo uma alteração. Então, quando eu acessar a home aqui, 127/home, o que vai acontecer? Os dados lá no meu banco têm que ser alterados. Eu apertei um Enter, quando eu venho para cá, pressiono um F5, aqui foi para 1 e no tabela 2 também foi para 1. Isso funcionou, perfeito. A alteração no banco de dados X funcionou, no banco de dados Y funcionou e está tudo certo. Só que aqui está acontecendo o seguinte, deixa eu voltar aqui com aquele slide para vocês. Deixa eu vir aqui, deixa eu apresentar aqui, beleza. Ok, apresentação, me perdoem pelo mau design, é que eu como designer sou um ótimo programador, assim, eu tenho um péssimo senso artístico, mas vamos lá, eu sei que tá feio, mas dá para entender. Então aqui nós temos o seguinte, a primeira operação, que foi T1, tabela.objects, beleza, alterei coluna 1 para um valor X, no caso aqui 20. Quando eu executo o T1.save, ele está commitando, ele fez um commit. Ou seja, ele pegou esses dados aqui e já salvou no banco. Depois eu tenho uma outra operação, que é o T2. Beleza, ele está pegando o T2 e alterando a coluna 2 para X, no caso aqui é 20. Dá outro save e fez um outro commit. O que acontece? Depois desse commit aqui, ou seja, onde o T1 já foi alterado, se acontecer algum erro, essa operação aqui não será executada, mas a tabela 1 já terá sido efetivada no banco de dados. E é isso que está acontecendo aqui no meu VS Code. Então, vamos pegar um outro exemplo. Aqui eu vou dar se 1 for igual a 1, vou colocar 1. Se acontecer alguma condição aqui, eu vou dar um race e vou disparar um value erro, um erro qualquer aqui. Erro. Certo. O que vai acontecer? Eu vou alterar agora as tabelas, a coluna 2 para 2. Então, aqui ele vai dar o commit, então isso daqui vai ser alterado de fato no banco. Só que aqui, essa condição aqui não vai ser executada, porque nós tivemos um erro. Ou seja, temos algum problema aqui. E o que vai acontecer? Vamos voltar aqui no nosso Firefox. Quando eu pressionar um F5 aqui, beleza, ele disparou o meu value error. Se eu olhar aqui no meu T2 e olhar no Marcos, ele manteve 1.
ou seja, não foi efetivada a operação que eu tinha colocado porque eu disparei uma exceção, ou seja, é o que eu esperava. Mas tabela 1, olha o que nós temos, ela ficou 2. Ou seja, nós não seguimos a prática de atomicidade aqui, porque nós temos uma inconsistência. Essa tabela é alterada, sendo com que essa daqui não foi. Nós precisamos garantir com que essa tabela só seja alterada se essa daqui também for. Então, eu quero que no diagrama aqui não fique dessa forma. Eu quero que fique dessa forma aqui. Então, quando eu executo esse t1.save, eu não quero commitar no banco. Eu quero criar um save point. Ou seja, eu deixo os dados ali armazenados numa camada de abstração, que não vai ser um commit ainda, mas está lá. Eu fiz essa alteração. Ok, beleza, faça a outra alteração aqui, dou um ponto save. Ok, agora ele vai se perguntar, durante todas essas operações, cheguei no final dessa, eu vou fazer o quê? Aconteceu alguma exceção? Se acontecer alguma exceção, eu dou um rollback, ou seja, eu volto tudo como era antes do início dessa operação. Se deu sucesso, eu comito as duas. Ou seja, se aqui, beleza, deu tudo certo, salvei e dei um save point, ou seja, tá salvo, ok? Agora, aqui deu algum erro, o que vai acontecer? Houve alguma exceção no meio do caminho? Sim. Então eu dou um rollback e essa coluna aqui, essa tabela, volta como era antigamente. E para fazer isso no Django aqui é muito simples. A gente tem duas formas de fazer. A gente pode utilizar um decorador ou um gerenciador de contexto. Então a gente precisa importar o transaction. Então a gente vai fazer from django.db import transaction. E para eu deixar toda essa minha view aqui de atomic, eu posso fazer @transaction.atomic. Então, tudo que acontecer na minha view está valendo para atomicidade. Então, tudo que acontecer aqui, se der alguma exceção em algum momento, nós não teremos a efetivação do banco. Então, vamos trocar aqui, por exemplo, para coluna 1 para 3 e coluna 2 para 3 também. Então, o que aconteceria se a gente não tivesse colocado esse decorador? Voltando aqui para o meu Firefox, o tabela 1 ia ficar 3 e o tabela 2 ia permanecer 2. Ia permanecer 1, na verdade. Agora, o que eu espero? Eu espero que aconteça o seguinte, nenhum seja alterado, permaneça como está. Então, eu vou até dar um, deixa eu vir aqui e dar um save aqui, eu quero que o marco seja 2, save, e o tabela 1 aqui seja 2 também, vamos ver se está 2. Então, beleza, os dois estão 2. Então, como isso daqui eu coloquei o decorador do atomic, um só será executado se o outro funcionar. Então, como aqui nós temos uma exceção sendo gerada, nem a tabela 1 nem a tabela 2 pode ser alterada. Vamos fazer um teste? Pressionei um F5, ele me deu um value erro, esperado. Vamos ver agora se no banco houve alguma alteração. O tabela 1 permaneceu do jeito que estava, permaneceu com 2. O tabela 2 aqui também permaneceu com 2. Ó, estou apertando F5, tanto no tabela 1 quanto no tabela 2. Então, funcionou perfeitamente, era assim que eu esperava. Se não acontecer nenhuma exceção, aí sim ele salva no banco tudo como a gente esperava. Então aqui, beleza. Agora, se eu voltar para cá e der um F5 aqui, ele não me deu exceção. Quando eu dou um F5, aqui virou 3. E no tabela 2, quando eu venho em marcos, aqui virou 3 também. Então funcionou exatamente como eu esperava. Só que às vezes eu não quero definir toda a minha view como atomic. Eu quero criar apenas um gerenciador de contexto. Deixa eu voltar com o race aqui. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um if. E eu falo o seguinte, transaction.atomic, abre e fecha parênteses, aqui eu preciso abrir e fechar porque eu não estou usando como decorador, e coloco tudo que eu quero que aconteça somente se tudo funcionar dentro desse contexto, e dou um tab. Aqui faltou os 2 pontos, e agora sim. Somente o que está dentro desse gerenciador de contexto será executado por inteiro somente se tudo funcionar. Se qualquer coisa dentro desse if aqui der erro, nada será efetivado no banco. Então, vamos mudar aqui para 4, por exemplo. Ok, F5. Beleza, alguma coisa deu erro? Deu, então nada pode ser efetivado no banco. Ó. Aqui manteve 3 e aqui manteve 3 também. Então, exatamente como esperado. Se nada der erro dentro desse gerenciador de contexto, e eu pressionar um F5 aqui, beleza. Agora, quando eu venho aqui, aqui virou 4 e aqui virou 4 também. Ok? Então, esse é o conceito de atomicidade que eu queria mostrar para vocês. É um conceito muito importante quando você estiver desenvolvendo as suas aplicações e vocês perceberem que uma tabela só pode ser modificada se a outra também for. Então, se uma for modificada e a outra não, perde o sentido da aplicação. Então, sempre que você se deparar com uma situação dessa no seu trabalho, nos seus projetos pessoais, etc., você tem que tornar isso de forma atômica, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar lá, você tem o status de um usuário numa tabela e o usuário na outra. Então, o status muda
mas aqui o cargo do usuário, por exemplo, não mudou. Então isso daqui não faria sentido lógico. Se o status muda, o cargo do usuário também precisa mudar. Então você tem que colocar isso daqui dentro de um contexto atômico. Sempre que você se deparar numa situação parecida com essa, e obviamente existe milhares de situações que não dá para dar todos os exemplos aqui, vai depender do projeto que você está desenvolvendo, das tabelas que você tem, existe milhares de possibilidades para que uma tabela dependa da outra, uma tabela só possa ser alterada se a outra for. Se uma for e acontecer um problema que a outra não foi, a gente tem um erro no sentido lógico. Então, quando isso acontecer, você já sabe o que você precisa fazer e é utilizar o conceito de atomicidade, certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Espero que o conteúdo tenha sido proveitoso e vocês conseguiram aprender algo novo. Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário com alguma ideia de vídeo, caso você queira saber e aprender aqui no canal. Fui, tchau, tchau.